Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, que bom estarmos aqui juntos para a meditação desta palavra. Hoje, dia 13 de dezembro, domingo, dia do Senhor, entramos agora na terceira semana do Advento. Hoje, na liturgia, usamos a cor róseo, porque nós estamos já em preparação, vivendo este domingo da alegria. Estamos aí a caminho do Natal, desta grande solenidade de celebrarmos o Verbo encarnado. Por isso, a esperança, por isso, a alegria no nosso Salvador. Hoje nós vamos meditar, queridos irmãos, o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 6 a 8, depois 19 a 28. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és, então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és, afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, João teve toda a sua vida sinalizada pela presença da palavra, a palavra da verdade. João já ali estava preparando o caminho do Senhor. Ele estava sendo este instrumento para anunciar aquele que viria. Tanto é que ele diz: eu batizo na água, mas vem aquele que batizará no Espírito. João já estava ali preparando o terreno, sendo obediente a Deus, pregando a verdade que custou também a sua própria vida. Isso iria acontecer também com o próprio Senhor, o próprio Salvador,
que também veio com a verdade, e ele era a verdade, e custou a sua própria vida. Mas João permaneceu ali firme no anúncio, mesmo diante daquelas críticas, mesmo diante dos questionamentos, e ainda continuou corrigindo: aquele que está no meio de vós, e vós não conheceis. E até hoje isso acontece. Jesus está no nosso meio, Jesus fala pela sua palavra, Jesus fala pela sua santa igreja, mas muitos não o conhecem. Alguns por ignorância, sim, mas muitos também por resistência, por não querer aceitar a verdade, por preferir viver as coisas deste mundo, ainda se prendendo, sendo escravos àquilo que o mundo oferece, que muitas vezes é um caminho mais fácil, é um caminho que leva muitos à perdição, mas o caminho do céu, o caminho do reino de Deus, da verdade, é um caminho estreito e precisamos muitas vezes trilhar com renúncias, com vida de oração, com jejum, com penitência, com a obediência aos mandamentos, mas é o caminho que leva à salvação, mas que poucos querem. Não somos dignos de trilhar este caminho, mas a graça de Deus nos sustenta. E João, ele foi ali o anunciador de Jesus Cristo, ele foi aquele que buscou a verdade e também reconheceu que a verdade era uma só, o Senhor. E ainda ele proclama isso: eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Havia, queridos irmãos, naquela época, na lei judaica, a lei do levirado, onde quando a esposa ali, o seu esposo falecia e ela não tinha filhos, deixava ela sem filhos, por esta lei ela podia se casar com o irmão do seu esposo. E para isso acontecer, ela teria que ir até o irmão do seu esposo e desatar as sandálias como um sinal de que ele poderia casar com ela. E quando João ele vai falar sobre isso, que ele não é digno de desamarrar a correia das sandálias de Jesus, ele reconhece algo maravilhoso. Jesus é o verdadeiro esposo. Não somos nós que vamos ali desatar as suas sandálias. Ele tem a iniciativa de desposar a nossa alma, de ser o esposo da nossa alma, porque a nossa alma tem sede dele e só ele pode completar. Só ele, com o seu amor puro, santo e verdadeiro, pode saciar a sede da esposa que é a nossa alma. Busquemos com intimidade, com amor, esta intimidade, amando Jesus no mais profundo do nosso coração, sendo verdadeiros, obedecendo também a sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.